Gente, vamos conversar sobre um assunto que é muito importante para o país, que é o pré-sal. O que acontece com o pré-sal? Como é que o pré-sal foi concebido? Enfim, vamos falar sobre pré-sal? Eu peço que, por gentileza, antes você curta aí, dê o seu like. Faz isso agora, porque senão depois você esquece. Eu preciso de likes para poder ter meus vídeos mais divulgados aqui no YouTube. Peço que compartilhe esse vídeo também. Peço, por gentileza, que você se inscreva no canal. Eu preciso de 1000 inscritos aqui no canal. E também que você ative o sininho, né? Para receber notificações de novos vídeos assim que eles saírem. Bom, gente, o pré-sal, como a gente sabe, foi uma descoberta de petróleo e de óleo, né? Abaixo da camada do sal, ou seja, em águas profundas, muito profundas, né? E que estariam entre a bacia de Campos, né? E chegando até o litoral de Santa Catarina. Pelo que foi detectado, era muito petróleo, mas muito petróleo mesmo, né? O que colocaria o Brasil como sexto maior produtor de petróleo do mundo, né? Inclusive à frente da Venezuela, acreditem, né? Então, era muito petróleo e aquilo precisava ser explorado. Mas qual era o grande problema? É que para você explorar petróleo lá tão fundo, mas tão fundo como era, você ia ter que fazer muito investimento, era muito gasto, né? E a grande questão era, será que perante o grande gasto que tem que ser feito, vai compensar depois vender esse petróleo? Porque a cotação do petróleo ela é variável, vocês sabem, né? Então, se está numa cotação alta, compensa e compensa bem, né? Mas se está numa cotação não tão alta assim, ou baixa, né? Então pode não compensar todo o custo que vai ter que ter para perfurar até lá no fundo, né? Bom, mas a perfuração foi feita, né? A produção de petróleo ela cresceu exponencialmente, né? No Brasil, né? Se estima que hoje nós tenhamos 2 bilhões de barris anuais, né? Só do pré-sal contra cerca de 1 bilhão de barris do acima do sal, né? Que era o resto, né? E os grandes custos, os grandes investimentos já foram feitos. Então tudo que for extraído a partir de determinado momento passa a ser lucro, né? Passa a ser vantajoso financeiramente, né? Mas aí aconteceu um grande problema. O problema foi qual? É que, a princípio, você trabalhava com regime de concessão. Ou seja, o que era concessão? O dono do petróleo e do gás era a União, né? Era o Estado brasileiro, né? E a concessionária era a Petrobras. Então a Petrobras extrai, faz os investimentos, né? E aí ela remunera a União, né? Que é a dona do petróleo, né? Ora, esse regime foi mudado de concessão para partilha, né? Então o regime de partilha ele previa o quê? Não, nós vamos partilhar toda essa área em blocos, né? E a cada bloco vai ter um leilão, né? O leilão ele contemplará que o investimento a ser feito, parte dele é da Petrobras, mas outra parte é de empresas associadas, né? Que podem ser chinesas, podem ser norueguesas, podem ser norte-americanas, podem ser de diversas nacionalidades, né? Sendo que obrigatoriamente 30% é da Petrobras e 70% pode ser de outros países. E aí que mora o grande problema, né? Com isso, 70% em cada bloco passou a ser do capital estrangeiro e não da Petrobras e, portanto, não poderia ser cedido à União, né? Claro que no leilão dos blocos o Estado brasileiro ganhou dinheiro, mas ele não ganha mais tanto dinheiro na operação, né? E aí o que a gente se pergunta é o seguinte: está dando dinheiro? Porque ninguém esclarece para a gente. Está dando dinheiro para a União, né? E se está dando dinheiro para a União, quanto está dando? Porque, inclusive, a ideia era pegar a maior parte desse dinheiro e investir num fundo soberano, e esse fundo seria dedicado prioritariamente à educação e à saúde, a garantir o futuro desse país, né? Então, virou uma caixa preta, né? Quais são os dados, né?
quanto se está perfurando, quanto dinheiro fica para a União, quanto dinheiro fica lá para as empresas estrangeiras, né? Esse dinheiro é suficiente? Como é que é investido esse dinheiro? Vocês sabem que eu morei um tempo parte do tempo em Macaé, né? Eu trabalhei em Macaé e ficava mais da metade da semana em Macaé, né? E o que eu via era o dinheiro do petróleo sendo investido em cada coisa ridícula, né, gente? Cada coisa sem necessidade, sem proveito para o povo, né? E enquanto isso, o investimento em educação e saúde não era feito como deveria. Então é esse modelo que a gente quer? Não, eu acho que a gente precisa ter um modelo em que a extração do petróleo signifique um avanço para o país de verdade. Agora dizem que tem um pré-sal lá no norte do país também, né? Vamos ver como é que isso vai se desenvolver. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand. Esse assunto é importantíssimo, eu agradeço a assistência, né? E eu digo que nós temos aqui mais de 700 vídeos sobre diversos assuntos, né? Política como esse, né? Futebol, aulas de administração. Eu fui professor universitário de administração por mais de 20 anos, né? Temos também fofocas, temos história, temos outros esportes, temos música, temos artes, né? A gente fala, enfim, sobre vários assuntos. Escolha os seus vídeos preferidos. Eu peço que assista e tenha boa assistência. Muito obrigado.